Você já deve ter ouvido falar sobre produtos de renda fixa e renda variável, mas dentro dos produtos de renda fixa, você sabe quais são eles e sabe como avaliar se eles são bons ou ruins? Se ainda não, vem comigo. Meu nome é Pedro Melucci e você está no Invest.doc. Antes de seguir, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Toca o sininho aí, deixa um comentário, ajuda a gente a mostrar para o YouTube que isso aqui é um conteúdo interessante. Na última quinta-feira a gente falou sobre os títulos públicos, ou seja, os títulos do Tesouro Direto. Agora a gente vai falar sobre os títulos privados, ou seja, os títulos emitidos por bancos, por financeiras, por empresas e etc. Nos títulos privados, então, você vai estar emprestando dinheiro para essas instituições, para esses bancos, para essas empresas. E da mesma forma que nos títulos públicos, você vai ter três tipos principais de títulos, três tipos principais de rentabilidade. Rentabilidade pré-fixada, onde você acorda com a empresa, com o banco, qual vai ser a rentabilidade do título, atrelada ao CDI, ou híbrida, quando você tem uma parte atrelada a algum indicador, geralmente IGPM ou IPCA, e uma parte pré-fixada. E não deixe de observar que, além da rentabilidade do título, você tem que observar qual o prazo de vencimento, qual que é a liquidez desse título. Geralmente, quanto mais longo o vencimento, mais vai ser rentável o título que você adquirir. A renda fixa é extremamente segura, geralmente é muito mais conservadora do que a renda variável. Entretanto, nem todos os investimentos de renda fixa vão estar protegidos pelo FGC, ou Fundo Garantidor de Crédito. E para quem ainda não sabe o que é o FGC, é basicamente um fundo que vai ressarcir até R$250 mil em investimentos de renda fixa para você, caso a instituição onde você investiu não seja adimplente com você, ou seja, não te pague o contratado. Então ele é basicamente uma segurança para o investidor mesmo. Ele vai te dar tudo que você investiu, mais a rentabilidade que estava contratada. Uma coisa um pouquinho chata é que se você precisar do FGC para rever o seu dinheiro, o seu investimento, demora alguns meses geralmente para esse investimento voltar para você. Então, liquidez não é o forte nesse caso. E falando em liquidez, existem CDBs, principalmente com liquidez diária, ou seja, você consegue investir no dia e já fazer a retirada no outro. Isso não vai afetar a sua rentabilidade. Entretanto, geralmente o que a gente observa na renda fixa é que o investidor ele deve programar o investimento dele. Ele não deve investir o dinheiro que ele vai precisar naquele momento, ele deve programar a necessidade daquele investimento, de rever o dinheiro daquele investimento. E a partir disso, inclusive, fazer investimentos mais longos com uma rentabilidade maior. E o primeiro título que a gente vai falar aqui são os CDBs, ou Certificados de Depósito Bancário. Basicamente são papéis, são títulos que os bancos emitem com o intuito de conseguir investimentos para realizar suas próprias atividades econômicas. Os CDBs são títulos protegidos pelo FGC e geralmente eles têm uma rentabilidade atrelada ao CDI. O CDI, que são certificados de depósito interbancários, são basicamente a taxa Selic, a gente pode fazer um vídeo sobre eles depois. O imposto que incide sobre os CDBs é exatamente igual ao imposto que incide sobre os títulos do Tesouro Direto, ou seja, o IOF sobre os rendimentos nos primeiros 30 dias e o imposto de renda regressivo sobre os rendimentos totais no vencimento. Título número 2, letras de créditos, que podem ser LCIs ou LCAs, agrícolas ou agropecuárias e imobiliárias. Basicamente são também papéis são emitidos por empresas bancárias, por bancos, onde você tem como objetivo captar recurso para investir ou em imóveis ou então em agropecuária. Ou seja, existe uma pré-definição de campo onde seus investimentos vão ser aplicados. Isso é muito interessante porque a partir das LCIs e das LCAs você está investindo na melhora da economia, você está investindo na rotatividade da economia do Brasil. As letras de crédito são protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito e o mais interessante, são isentas de imposto de renda. Título número 3, letras de câmbio. Letras de câmbio são títulos que são emitidos por financeiras, ou seja, empresas que fazem atividades de investimento, que fazem atividades de empréstimo, mas são menores em tamanho do que os grandes bancos. A rentabilidade das letras de câmbio tende a ser um pouquinho maior do que os CDBs, porque você está emprestando para uma empresa menor e, portanto, você tem um risco um pouco maior. Mas o FGC também te protege da mesma forma. O imposto de renda sobre as letras de câmbio ele acontece da mesma forma que os CDBs, então exatamente igual a tabela regressiva e IOF nos primeiros 30 dias sobre os rendimentos. Título número 4, e o último título que a gente vai conversar aqui são as debêntures. Debêntures são basicamente títulos emitidos por empresas SA para captar recurso.
As debêntures geralmente apresentam uma rentabilidade um pouco maior do que os 3 títulos que a gente conversou antes, porque elas não são protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Dentro das debêntures, você tem as debêntures normais, que são taxadas pelo imposto de renda da mesma forma que os CDBs, e você tem as debêntures incentivadas, que são debêntures bem interessantes porque elas têm isenção de imposto de renda. E a gente fica por aqui, muito simples, né? E como é que você faz para investir nesses títulos? A partir do seu banco ou da sua corretora. A gente já tem um vídeo aqui sobre como conversar e investir e também já temos um vídeo sobre como escolher a sua corretora. Então corre lá, qualquer coisa deixa um comentário aqui embaixo, qualquer dúvida que você tenha, tenho certeza que é muito pertinente. Falou!